Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a você que está chegando aqui na nossa aula de matemática. É para ser pela manhã, mas aí eu sei que algumas pessoas acabam não podendo assistir pela manhã. Então, lá se vai o nosso boa tarde, o nosso boa noite também, para quem por acaso vem assistir em um outro horário, ok? Muito bem, então a gente vai iniciar hoje o segundo período, aliás, o quarto período, né? O último período do ano, o quarto período do segundo semestre e caminhando aí em direção ao à nossa reta final de ano, tá? Então, obviamente, a gente fez avaliações, fizemos provas e em breve estaremos fazendo o conselho de classe e a gente já vai iniciar hoje o material, o conteúdo, a disciplina, aquilo que a gente vai estar vendo nesse último período do ano de 2020, tá? Gente, o assunto que nós vamos estudar é muito bom, é muito fácil e também muito fácil da gente contextualizar no nosso cotidiano. Nós vamos estudar neste último período de aulas remotas a proporcionalidade dos números, as grandezas proporcionais, razão, proporção, grandezas diretamente e inversamente proporcionais, regra de três simples, regra de três composta, tá? Isso tudo muito contextualizado, porque o objetivo é que vocês possam ter esse conteúdo aprendido tanto para a vida de vocês, como também para a vida acadêmica, né? Para os estudos de vocês é importante dominar bem este assunto e eu creio e espero que todos possam se dedicar nesta etapa final para aprender bem. Eu vou começar agora o início da apresentação dos slides, onde eu vou estar explicando o conteúdo que eu já mencionei. Então aparece agora aí na tela para vocês o primeiro nosso slide, estudo de proporcionalidade. Então, como eu já mencionei, no estudo dessa proporcionalidade, nós vamos ver tudo isso que eu falei detalhadamente. Razão, proporção, regra de três simples e direta, grandezas inversas e diretamente proporcionais, tá? Então, vamos lá. Vou dar aqui uma aumentada no slide para que a gente possa ter uma visualização ainda melhor. Então, vamos lá. Caros alunos, no estudo de proporcionalidade, a gente obrigatoriamente precisa iniciar pelo estudo de razão, tá? O que é uma razão, né? Falando matematicamente, tá? Bom, só para a gente ir contextualizando o conceito e a ideia daquilo que a gente vai estar estudando, razão é uma palavra derivada do latim ratio, que significa divisão. Então, quando falar em razão, nós estamos falando de uma divisão simples, de uma conta de divisão, só que num contexto um pouco específico. Isso a gente está usando aqui a etimologia da palavra, né, para dar significado ao que a gente está vendo. A definição que a gente tem, matemática, para razão de grandezas matemática, é a seguinte: dados dois números, quaisquer, números reais, A e B, então o A e o B vão representar dois números quaisquer, que você possa imaginar na sua cabeça, com uma única restrição, que este B não seja zero. Então, A e B podem ser qualquer número, mas o B não poderá ser zero. Então, o que é a razão entre o número A e o B? Ou a razão entre A e B? Então, a razão entre A e B é esta representação aqui, ou seja, é A sobre B ou
A dividido por B, porque, na verdade, A sobre B também é A dividido para B. Então, a razão entre A e B é A sobre B, ou A dividido para B. Tá? Que a gente lê como sendo razão de A para B. Tá? A maneira correta de fazer essa leitura sistemática é razão de A para B. Ok? Então, aqui eu estou mostrando para você uma definição nua e crua do que é razão de grandezas matemáticas. Mas agora a gente vai, a partir de agora, começar a dar uma contextualizada para vocês entenderem onde é que se encaixa no mundo real, no nosso dia a dia, onde é que se encaixa esta ideia de razão de grandezas matemáticas. Então, vejamos aqui. Vamos partir logo para um exemplo. Uma orquestra é formada por 40 homens e 30 mulheres. Então, nós temos aqui uma orquestra, né, com vários músicos, e conforme o exemplo 1, nesta orquestra eu tenho 40 homens e 30 mulheres. Tá? Então, sobre essa informação, nós podemos fazer algumas indagações. Como, por exemplo, qual é a razão entre o número de homens e o número de mulheres? Bom, muito simples. A razão entre o número de homens e o número de mulheres vai ser o número de homens para o número de mulheres. Ora, qual é o número de homens? 40. Qual é o número de mulheres? É 30. Portanto, a razão será de 40 para 30. Ou seja, eu tenho 40 homens para 30 mulheres. Então, a razão 40 para 30. Entretanto, quando for possível, é sempre bom a gente dar uma simplificada na razão. Veja que a razão, na verdade, é uma fração. E aqui eu tenho 40 sobre 30, então eu posso dividir tanto o 40 como o 30, eu posso dividir por 10. 40 por 10 dá 4, 30 por 10 vai dar 3. Então, dizer que a razão é de 40 para 30 é a mesma coisa de você afirmar que esta razão é de 4 para 3, ou seja, para cada 4 homens, eu tenho 3 mulheres. Uma outra indagação sobre essa mesma questão. Qual a razão entre o número de mulheres e o número de homens? Veja que aqui a gente está trocando a ordem. Aqui primeiro eram homens, depois eram mulheres. Agora primeiro são as mulheres, depois são os homens. Como a gente inverteu a ordem, é só a gente inverter os números. Eu quero a razão do número de mulheres, que é 30, para o número de homens, que é 40. Então vai ficar 30 para 40, ou seja, tem-se 30 mulheres para cada 40 homens. Da mesma forma, a gente pode simplificar, dividindo em cima e embaixo por 10. Então, 30 por 10 vai dar 3, e 40 por 10 vai dar 4. Então, a minha razão fica sendo 3 para 4. Ou seja, nesta orquestra, eu tenho 3 mulheres para cada 4 homens. Então, é muito simples, né? Eu sei que você pode estar estranhando, mas é simples mesmo. É simples assim mesmo, a ideia de razão. Só que vocês devem ficar atentos para esta informação aqui, ó. Numa razão, é muito importante verificar a ordem pela qual estão referidas as duas grandezas. No caso aqui, primeiro homens, depois mulheres. Então, primeiro homens, depois mulheres. No segundo caso, eu tenho primeiro mulheres, depois homens. Então, na hora de escrever a razão, vai ficar primeiro as mulheres, depois o número de homens. E está escrita a razão. Tá? Vamos seguir. No exemplo 2, nós vamos ter o seguinte. Veja o desempenho do Danilo e da Jéssica nas provas que realizaram. O Danilo fez uma prova e a Jéssica também fez outra prova. E aí eles estão aqui
mostrando seus resultados. O Danilo está dizendo o seguinte: acertei 12 questões numa prova de 20 questões. Danilo fez uma prova que tinha 20 questões e acertou 12. Já a Jéssica está dizendo o seguinte: já eu acertei 8 questões numa prova de 10 questões. Então, o Danilo fez uma prova com 20 e acertou 12. A Jéssica fez uma prova com 10 e acertou 8. Então, nós vamos trabalhar a ideia de razão, o conceito de razão, no, no caso abaixo aqui, dos alunos Danilo e Jéssica. Então, vamos analisar algumas situações. Primeira situação: qual a razão entre o número de acertos de Danilo e o total de questões de sua prova? Então, primeiro nós estamos falando aqui do Danilo. E eu quero a razão entre o número de acertos, então veja que o número de acertos vem primeiro, e o total de questões. Então é só você escrever. Qual foi o número de acertos do Danilo? Bom, ele disse que acertou 12. Qual era o total de questões desta prova? 20 questões. Portanto, o Danilo acertou 12 de um total de 20. Então, 12 para 20. Como a gente fez no exemplo anterior, dá para dar uma simplificada nisso aqui. Eu posso dividir em cima e embaixo por 4. Dividindo 12 por 4 dá 3. E dividindo 20 para 4 vai dar 5. Então, a razão do número de acertos do Danilo para o total de questões da prova é de 3 para 5. Ok? Professor, mas são resultados diferentes? Não, não são resultados diferentes. Você dizer que o Danilo acertou 12 questões em um total de 20 é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa de você dizer que ele acertou 3 questões para cada 5 questões que ele fez. Em cada 5 questões que ele resolveu, ele acertou 3. Então, a razão é 12 para 20, ou, se você quiser simplificar, e é bom que simplifique, 3 para 5 é a razão do número de acerto para o total de questões. Segunda análise. Qual a razão entre o número de acertos da Jéssica e o total de questões de sua prova? Agora nós estamos falando da Jéssica. O que a Jéssica está afirmando aqui na sua fala? Ela está dizendo que acertou 8 numa prova que tinha 10 questões. Então, qual é a razão entre o número de acertos, que é 8, e o total de questões, que é 10? Muito simples. Vai ser 8, que é o total de acertos, sobre 10, que é o total de questões. Então, a razão é de 8 para 10, ou seja, ela acertou 8 das 10. Note que também dá para fazer uma simplificação. Eu posso simplificar tanto o 8 como o 10 por 2. Dividindo o 8 por 2 vai dar 4. Dividindo o 10 por 2 vai dar 5. Então, eu posso também dizer que a Jéssica ela acertou 4 questões em cada 5 questões que ela respondeu. Ou a razão é de 4 para 5. Tá? Terceira análise. E aqui vem uma análise importante, e aí vem o motivo pelo qual você está estudando razão, para que você possa resolver problemas como esse, que está sendo proposto na terceira situação. Qual destes alunos teve melhor desempenho em suas provas? Eu quero saber qual dos dois foi melhor. Foi o Danilo ou foi a Jéssica? O Danilo acertou 12 em 20 e a Jéssica acertou 8 em 10. Qual dos dois foi melhor? Bom, a gente vai comparar as duas razões. E comparando as duas razões aqui, eu chego na conclusão que acertar 4 questões em um total de 5 é maior do que acertar 3 questões em um total de 5. Correto? Vou repetir agora, em câmera lenta para você. Você concorda, obviamente, que acertar 4 questões num total de 5 é melhor
do que acertar 3 questões em um total de 5. Correto? Correto, né? Portanto, eu posso dizer que a razão 4 para 5, que é a da Jéssica, ela é maior, ela representa um número maior do que a razão 3 para 5, que é a razão do Danilo. Tá? Aqui fica simples da gente comparar, porque os denominadores são iguais, ó, 5, 5. Então, 4 em 5 é maior, é mais questões, do que 3 em 5, né, no total de acerto. Mas, se você tiver alguma dúvida ainda, a gente pode justificar isso de outra maneira. É que, se você dividir 4 para 5, 4 dividido para 5, fizer esta conta, numa calculadora, por exemplo, você vai encontrar 0,8. E se você dividir 3 para 5, você vai encontrar 0,6. E, obviamente, que 0,8 é maior do que 0,6. Né? Então, 4 quintos maior que 3 quintos. Ora, a minha pergunta não é qual aluno teve o melhor desempenho. O aluno que teve o melhor desempenho é aquele que acertou mais questões em relação ao total. E, claramente, aqui para a gente, quem fez isso foi a aluna Jéssica, porque a aluna Jéssica acertou 4 em 5, enquanto que o Danilo acertou apenas 3 em 5. Ou, eu posso dizer em outras palavras, que a Jéssica acertou 0,8, ou 80% das questões, e o Danilo acertou 0,6, ou seja, 60% das questões. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Vamos para mais um caso. Exemplo 3. Agora nós vamos analisar a participação do Danilo e da Jéssica, são os mesmos personagens, nas aulas remotas durante a pandemia. Nós estamos tendo aí um bocado de aulas de matemática e de outras disciplinas, e o Danilo participou de uma certa quantidade e a Jéssica também participou de uma certa quantidade. Então vamos analisar aqui. Olha o Danilo aqui de novo. O Danilo está dizendo, participei de 20 de um total de 30 aulas. Ou seja, das 30 aulas que estavam lá disponíveis para o Danilo, ele participou de 20. Aí a Jéssica falou para ele, olha, já eu participei de 15 de um total de 25 aulas. Então a Jéssica, para ela, foram disponibilizadas 25 aulas e ela participou de 15. Tá? Então, aqui está dito já os números para cada um. Vamos fazer algumas análises sobre esses valores. Primeira análise. Qual a razão entre a participação e o total de aulas propostas para o Danilo? Simples, né? Está dito aqui. Eu quero a razão entre a participação. Qual foi a participação dele? 20 aulas. Para o total de aulas que ele deveria ter assistido, que eram 30. Portanto, o Danilo, a razão da participação para o total de aulas do Danilo será de 20 para 30. Ele participou de 20 de um total de 30 aulas que foram disponibilizadas para ele. Novamente, pessoal, eu posso fazer uma simplificação. Eu posso dividir em cima e embaixo por 10. Então, 20 por 10 vai dar 2 e 30 por 10 vai dar 3. Então, eu posso também dizer que o Danilo ele participou de 2 aulas para cada 3 aulas que estavam disponíveis para ele. Dizendo, em outras palavras, para cada 3 aulas que estavam disponíveis para o Danilo, ele participou de 2. Então, esta é a razão, 2 para 3. Segunda análise. Qual a razão entre a participação e o total de aulas propostas para a Jéssica? Agora é a vez da Jéssica. Muito simples também. Veja que a Jéssica, ela participou de 15 de um total de 25. Então, a razão da participação para o total é 15 para 25. De cada 25 aulas disponíveis, ela participou de 15. Mas aí eu noto que eu também posso fazer uma simplificação. Eu posso dividir aqui todo mundo, por 5. Então, 15 por 5 vai dar 3, e 25 por 5 vai dar 5, e contra a razão 3 para 5. Então, dizer que a Jéssica participou de 15 de um total de 25 aulas é o mesmo que dizer
que ela participou de 3 aulas para cada 5 aulas que foram disponibilizadas para ela, tá? Então, aqui é a razão dos dois. Terceira análise. Qual destes alunos teve melhor desempenho em suas provas? Pessoal, vamos só fazer uma pequena correção do texto aqui. Eu só fiz repetir o texto de lá e não mudei aqui. Na verdade, eu quero saber qual é o aluno que teve a melhor participação nas aulas. Qual foi aquele aluno que participou mais das aulas que estavam disponíveis para ele? Vamos lá, vamos comparar. Veja, ah, o Danilo, ele participou de 2 para cada 3 aulas. Então, a razão dele é 2 para 3. E a Jéssica de 3 para cada 5. Então, a razão é de 3 para 5, ok? 2 sobre 3 é maior do que 3 sobre 5? Sim. Como é que eu posso saber isso, professor? Como é que eu posso dizer, afirmar com toda a categoria que a razão 2 para 3 é maior do que 3 para 5? Simples. A maneira mais simples de você fazer isso é dividindo. Você divide 2 por 3 e divide 3 por 5 e vê quanto é que dá. Quando você divide 2 por 3, vai dar 0,666 infinito. E quando você divide 3 por 5, vai dar 0,6. Somente 0,6. Então, veja que 0,66 infinito é maior, mesmo que seja pouco, mas é maior do que 0,6. Portanto, a participação 2 para 3 é maior do que a participação 3 para 5. Ora, de quem é a participação 2 para 3? É do Danilo. Portanto, quem teve a melhor participação nestas aulas foi o aluno Danilo, porque ele participou, de cada 3 aulas ele participou de 2, enquanto que a Jéssica, de cada 5, participou de 3. Aí, de novo, como é que eu comparei esses dois números para saber que este é maior? Fazendo a divisão, este por este. 2 para 3 é 0,66 infinito, e 3 para 5 é só 0,6, 0,6, né? Então, esse número é maior. Portanto, Danilo é o que participou mais. Então, para começar, pessoal, é isso. Para início de conversa, é isso que a gente tinha para falar sobre razão entre grandezas matemáticas. No grupo de vocês vai estar o TD, com algumas questões que eu selecionei, para que vocês possam treinar e aprofundar e fixar melhor este conteúdo para que a gente possa, então, dar sequência. Ok? Então, um abraço para vocês que participaram aqui ao vivo, ou que vão ver depois, e espero que vocês possam ter aprendido bem o conteúdo. Ok? Então, um abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, tá?